Após o ciclo de palestras da 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, os participantes se reuniram em grupos de trabalho. Eles elaboraram recomendações administrativas e enunciados que vão ser enviados ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais. É o que você confere agora na reportagem. Foram 3 dias de intenso debate durante os painéis da 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Durante o evento, discutiu-se sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Penal, o PL 8045 de 2010, que tramita na Câmara Federal. Os juízes precisam participar ativamente da vida da sociedade, principalmente quando nós estamos discutindo temas de grande importância, seja no que diz respeito à condução dos processos, mas especificamente seja no que diz respeito a um Código de Processo Penal em que se debate no Congresso Nacional. Os temas mais variados da área criminal no país foram abordados, tais como a segurança nos presídios, crimes cibernéticos, os aspectos do novo Código de Processo Penal, dentre outros. Após a programação científica do evento, 5 grupos de discussão foram criados para elaborar enunciados e recomendações que serão enviados para o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais. O primeiro grupo de trabalho tratou a parte mais geral do novo código. É importante que os magistrados se manifestem, porque somos nós que lidamos diuturnamente com o Código de Processo Penal e seguramente temos contribuições muito importantes a dar, no sentido de se evitar qualquer tipo de retrocesso na aplicação da lei penal, a morosidade, impunidade, ou seja, analisar os efeitos que as proposições legislativas podem trazer na prática. Daí a importância desse evento. Já o segundo grupo debateu sobre a formulação das provas do novo CPP. 2 coisas nos preocuparam bastante aqui. Quando a parte das provas, pelo projeto do novo código, o juiz perdeu completamente o poder de propor provas, de determinar a produção de provas. E a gente percebe na prática forense que às vezes o juiz está trabalhando com as provas que as partes estão produzindo e o juiz fica na dúvida. Então o juiz precisa de alguma forma, no nosso entender, ter a possibilidade de determinar algum tipo de prova, pelo menos para esclarecer alguma dúvida insanável que ele tenha ficado. O Tribunal do Júri e as propostas de sentença foram os temas vistos pelo terceiro grupo de trabalho. E um outro tópico importante do nosso grupo são as propostas que foram feitas na sentença, que aí sim afeta todos os colegas, e a gente entendeu que há algumas modificações que afetam um pouco o trabalho dos juízes, que cerceiam um pouco a liberdade dos juízes e que a gente tem que sugerir algumas mudanças para aperfeiçoamento. Os recursos das medidas cautelares processuais e a justiça restaurativa foram discutidos pelo 4º grupo. Na parte principalmente de prisão, que é a medida cautelar pessoal mais gravosa, digamos assim, foi onde houve maior debate. A proposta do Código de Processo Penal, ela inclui uma visão bem mais liberal do que o atual Código de Processo Penal. E há uma certa resistência, acho eu, da magistratura em geral, não só da magistratura federal, com algumas das proposições. Inclusive o próprio relator do projeto, quando ele saiu do Senado, o professor Eugênio Pacelli, que esteve no evento, também teceu algumas críticas ao próprio projeto e nós tentamos, através do nosso trabalho, incorporar algumas dessas críticas, ouvindo todos os colegas, e apresentamos algumas propostas de alteração desse texto. E o Grupo 5 tratou sobre as medidas cautelares. De acordo com a juíza federal Cristina de Albuquerque, o objetivo é que o juízo criminal consiga resgatar os bens de origem ilícita sem interferir na esfera civil. Porque muitas vezes, veja bem, acontece o seguinte: nós apreendemos uma grande quantidade de bens de origem ilícita e por
situações diversas acabam ensejando a extinção da ação penal lá no final, por prescrição, até por falecimento, ou até uma absolvição por falta de provas. E aí o juiz criminal se vê praticamente, atualmente na previsão legal, obrigado a liberar cautelarmente esses bens. Então o que se quer é permitir que o juiz criminal, com as medidas cautelares que ele tem, que ele mantenha arrestado ou sequestrado o bem, permitindo que a União ingresse com uma ação civil de extinção de domínio para reaver esses bens. Depois de debater e analisar questões pontuais, os magistrados votaram recomendações e enunciados relativos ao novo Código de Processo Penal. Os juízes sugeriram, por exemplo, a permissão de videoconferência para audiências de custódia, a dispensa da publicação de decisão em jornais, a possibilidade de multa em caso de abandono de processo, dentre outras propostas, para melhorar as condições de trabalho dos juízes e o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que funcionar de forma efetiva, célere, justa, e para isso passa necessariamente pela independência da magistratura, ou seja, julgar de acordo com a sua consciência, mas baseado nas leis do país, especialmente na Constituição Federal. Ao final da 6ª edição do Fonacrim, foi publicada a Carta de Porto Alegre, que ressalta a importância de se ter um poder judiciário independente e de se manter um diálogo aberto com o Congresso Nacional para discutir a reforma do Código Penal. Outro tema destacado na carta é a urgência de votação do projeto que extingue o foro privilegiado, como reforçou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, durante a abertura do evento. Essas questões elas foram colocadas pelo ministro, foram defendidas pelo ministro na abertura do Fonacrim e que termina dando o tom, ou seja, termina dizendo qual é o pensamento dos juízes federais e que os juízes federais estão aqui para debater esses assuntos. Tudo isso para aprimorar o serviço prestado a quem mais importa, a população brasileira. A Justiça Federal tem trabalhado muito pelo Brasil e os juízes federais se dedicam diuturnamente à prestação desse relevante serviço à população.